Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM Mapas e Memorização com mais um informativo para você. Informativo 866, informativo um pouco longo, mas vamos de maneira objetiva. Lembrando que esse material você encontra no nosso site no formato PDF, Primeiro julgado, parlamentar. Parlamentar condenado à perda do mandato, tá? Condenação em regime aberto ou semiaberto. Casa Legislativa tem que deliberar pela perda ou não do mandato. Perfeito? Isso com base no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal. Agora, parlamentar condenado em regime fechado a mais de 120 dias, perda do mandato é consequência lógica, tá? Com base no artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição Federal, da CF. O que isso quer dizer? Por que chegou neste número? Tá? O artigo 55, inciso 3 diz que o parlamentar que falta a 1/3 das sessões ordinárias, tá? Ali dentro de um ano, ali dentro da sessão legislativa de um ano, ele vai ter declarada pela mesa a perda do mandato. Perfeito? 1/3 de um ano são 4 meses. 4 meses equivalem a 120 dias. Perfeito? Então, se o cidadão vai ficar obstado de frequentar ali por mais de 120 dias as sessões ordinárias, já é uma previsão de perda automática do mandato. Perfeito? Vai ser apenas declarado essa perda pela mesa da respectiva casa, Senado ou a Câmara dos Deputados. Perfeito? Então, regime fechado, mais de 120 dias, a perda é consequência lógica. Vai ser apenas declarada a perda do mandato. Perfeito? Próximo julgado, pessoal. Convenção de Varsóvia. Convenção de Varsóvia aplica-se para extravio de bagagens em voo internacional, tá? Afastando o CDC. Isso com base no artigo 178 da Constituição Federal. Extraindo-se a interpretação do artigo 178, afastou-se o CDC e aplicou para voos internacionais a Convenção de Varsóvia. Isso tem uma consequência na prescrição. Tá? A prescrição para uma reparação de danos, um extravio de bagagem, por exemplo, passa a ser de 2 anos com base na Convenção de Varsóvia. Tá? Artigo 29 da Convenção, afastando o prazo de 5 anos do CDC. Perfeito? Então, transporte de bagagens ou viagens internacionais que há extravio de bagagens, o prazo prescricional é de 2 anos. Próximo julgado. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual. Bisavô é ascendente, tá? Não há limitação na questão dos ascendentes, perfeito? Então vai incidir a causa de aumento do artigo 226, inciso 2 do Código Penal. O bisavô é ascendente, incide a causa de aumento do 226, inciso 2 do Código Penal. Pessoal, o caso Maluf, aqui tem uma questão interessante, muito voltada para a questão dos concursos aí, ligados à magistratura, perfeito? Então nós vamos falar uma série de fatos aqui envolvendo esse julgamento do caso Maluf, perfeito? Primeiro ponto, envolve lavagem de dinheiro e primeiro ponto é prática do verbo ocultar, tá? Pratica o verbo ocultar, o envio de depósito para contas no exterior, originados de corrupção. Vamos lá, valores advindos da corrupção, o indivíduo pega e remete para o exterior. Isso é uma forma de ocultar valores, isso é um crime independente da corrupção, isso é o crime de lavagem de dinheiro, perfeito? Próximo ponto ainda dentro do verbo ocultar. Verbo ocultar é crime permanente. Isso quer dizer o quê? Prescrição só inicia com o conhecimento das autoridades. Enquanto os valores estiverem ocultados, não há início da prescrição. Foi isso que o STF falou. Culpabilidade. A culpabilidade aqui, pessoal, não é a culpabilidade como conceito, como elemento integrante do conceito analítico de crime, tá? Não é essa a culpabilidade. A culpabilidade aqui é a culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta, tá? Você encontra essa culpabilidade no artigo 59 do Código Penal e ele é um dos elementos analisados para a fixação da pena base. O que o STF decidiu sobre essa culpabilidade especificamente aqui? Culpabilidade como juízo de reprovação da conduta. A culpabilidade de deputado é mais elevada, é mais intensa, tá? Com base na confiança popular. Olha só, quando foi analisar o caso concreto, o juiz, a reprovabilidade da conduta de um deputado é mais intensa, pois nele foi depositado uma confiança popular. Então a pena base pode ser elevada mais do que se fosse analisada a pena base de outro indivíduo que não tem essa mesma confiança popular.
Perfeito? Foi isso que o STF disse a grosso modo. Então a culpabilidade de um homem público pode ser elevada com base na confiança popular depositada nesse indivíduo, ou seja, a reprovabilidade da conduta criminosa desse indivíduo é mais intensa, ok? Basicamente isso. Próximo ponto, ainda dentro do caso Maluf ali, a reprovabilidade do homem público é maior. Eu também posso elevar a pena base fazendo um juízo de reprovabilidade com base na figura pública, certo? O STF falou, olha, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo homem público é maior, merece uma elevação na pena base, ok? Circunstâncias do crime, ainda dentro da fixação da pena base, tá? Dentro da fixação da pena base, tá? Circunstâncias do crime, elevação, ou seja, merece ser elevada as circunstâncias do crime quando o crime é praticado com base em múltiplas transações e múltipla transnacionalidade. Então, pessoal, o juiz, na hora de fixar a pena base, na primeira fase de fixação da pena, ele vai analisar as circunstâncias do crime e verificou que tem múltiplas transações e múltipla transnacionalidade, ele pode, com base nisto, elevar a pena base também, tá? Porque há uma especialização maior na prática desse delito de lavagem. Não foi um mero envio para um determinado país. Houve múltiplas transações e múltipla transnacionalidade para o cometimento do delito de lavagem. Aí o STF veio e disse, olha, a circunstância desse crime é mais gravosa do que o comumente analisado. Merece ser elevada a pena base neste ponto também. Lembrando que a pena fixada pelo juiz na sentença, ela toma por base 3 fases. Primeira fase, você vai fixar a pena base. A segunda fase, agravantes e atenuantes. E a terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Perfeito? Aqui nós falamos apenas da primeira fase, das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. E o que o STF trabalhou no caso Maluf especificamente, considerando elementos que podem elevar a pena base. Porque a regra, na maioria das vezes, é não haver essa elevação da pena base. Perfeito? Vamos para o próximo ponto. Dentro ainda do caso Maluf, consequências do crime, ainda dentro da primeira fase. A consequência do crime também é analisada dentro da primeira fase de fixação da pena, perfeito? Lá nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Consequências do crime, grande soma em dinheiro é mais grave. Eu posso elevar a pena base com base nas consequências do crime, tomando por critério de fundamentação o fato de ter sido um valor elevado que foi desviado e posteriormente praticada a lavagem, perfeito? Então vamos lá. Grande soma em dinheiro é suficiente, consequências do crime, grande soma em dinheiro possibilita a elevação da pena base, porque é mais grave, tá certo? Do que um indivíduo que promove a lavagem ali de pequenos valores. Ok? Então essas circunstâncias aí, essa consequência do crime merece ser reprovada de maneira mais gravosa. Perfeito, pessoal? É esse aí o entendimento do STF. Foi esse o entendimento no caso envolvendo ali o Maluf. Perfeito? Próximo julgado, previdenciário, detentor de mandato eletivo. Sem regime próprio, ou seja, não há um regime próprio ali regulando esse detentor de mandato eletivo, tá? Deve pagar contribuição do regime geral de previdência social, tranquilo? Se não tem regime próprio, paga contribuição do regime geral de previdência social, o detentor de mandato eletivo. Próximo julgado, lei de drogas, grande quantidade, isoladamente, não é idôneo para afastar o artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, tá? O tráfico privilegiado. Lembrando que o tráfico privilegiado para o STF não é crime hediondo, tá? Não é crime hediondo. Então, grande quantidade de drogas apreendidas não é idôneo por si só para afastar ali o artigo 33, parágrafo 4º. Essa causa de diminuição de pena é denominada aí de tráfico privilegiado e que não é hediondo. Perfeito? Próximo ponto, pessoal. Crime contra a ordem tributária. Teoria do domínio do fato apenas. Não basta. Deve haver descrição da conduta. Então, o que quer dizer aqui? Vamos lá para esse julgado para ficar bem claro. Crimes contra a ordem tributária. Teoria do domínio do fato apenas. Não basta. Deve haver descrição da conduta.
Você não pode denunciar um sócio ou um superior hierárquico dentro ali da cadeia empresarial simplesmente com base na teoria do domínio do fato. Você tem que descrever a conduta dele, o envolvimento dele dentro daquela ação criminosa contra a ordem tributária, no caso aqui específico, o STF julgou. O STF disse, olha, você não pode oferecer uma denúncia genérica apontando um superior hierárquico dentro da escala empresarial ali, ou um sócio, simplesmente com base na teoria do domínio do fato. Você tem que descrever alguma conduta do envolvimento criminoso com aquele crime tributário, tá? Deve haver descrição da conduta, pessoal. Mais uma vez aqui, execução provisória, outro julgado, contra a Fazenda Pública. Olha só, execução provisória contra a Fazenda Pública. Muito importante isso aqui, execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Vedado, porque senão você vai estar frustrando o regime de precatórios, perfeito? Então, execução provisória contra a Fazenda Pública. Vamos lá, execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar é vedado. Obrigação de fazer é possível, é permitido, tá? Obrigação de pagar, vedado, execução provisória contra a Fazenda Pública. Porque senão você vai estar subvertendo a ordem, a lógica ali do regime de precatórios. Agora, se for obrigação de fazer, é possível execução provisória contra a Fazenda Pública. Aqui, mais uma vez, agente político é devido à contribuição previdenciária no regime geral de previdência social, salvo se houver regime próprio. Já trabalhamos esse ponto. Pessoal, este foi o informativo 866. Nós estamos aqui à disposição aí, junto com vocês, para buscar este sonho que você tanto almeja, que é o cargo público. Tá? Se você gostou desse informativo, compartilhe e vamos para o próximo em busca do seu sonho.